Obrigado, Senhor Deus, pela tua bênção sobre essa casa. Te agradeço, Espírito Santo, pelos teus planos, que são perfeitos. Queremos te honrar, querido Espírito Santo. Que esse ano seja o mais incrível, mais tremendo da nossa vida. Vem agora, querido Senhor, nos tocar e abençoar. Precisamos de Ti. Com todo o nosso ser, queremos declarar que nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. O ano do derramar do Espírito Santo. Você já parou para pensar o que Deus quer separar para você? Você tem fé para crer que daqui até o final do ano sua vida pode ser completamente plena e cheia de Deus? Que você pode descobrir algo completamente novo a respeito da vida cristã e espiritual, a ponto de impactar o restante da sua história sobre a terra? Será que esse ano algo pode acontecer na sua vida que será inesquecível? Eu quero dizer que sim. E que seja esse o ano, até aqui, o mais poderoso da sua história, da sua vida. O ano do derramar do Espírito, onde tantas coisas serão reveladas para nós, tantas coisas importantes que não só terão relevância, mas que vão ter influência sobre outras pessoas que estão ao nosso redor. Falar do Espírito Santo é de falar da pessoa mais linda, da pessoa mais incrível, da pessoa mais generosa, da pessoa mais amável que podemos conhecer na terra. Eu lhe garanto, não tem ninguém nesse mundo que você vai poder conhecer que tem mais amor por você, que tem mais interesse em ver você completo, realizado, que tem maior influência, que tem maior poder do que o Espírito de Deus. Deus criou o homem para receber o Espírito Santo. Vamos dizer juntos? Deus criou o homem para receber o Espírito Santo. O homem não é um projeto criado para viver sem o Espírito de Deus. O plano perfeito do Criador está em Gênesis. Capítulos 1 e 2 de Gênesis fala do estado de perfeição no Éden de Deus, onde tudo era perfeito, tudo funcionava. O ecossistema, a ecologia, a natureza, o ser humano, a família, tudo estava em um plano ideal. E a Bíblia diz que Deus olhou tudo que ele tinha feito e concluiu dizendo: isto tudo é muito bom. Cada dia da criação Deus dizia: isso é bom. Mas quando ele terminou com o ser humano como ápice da sua criação, a Bíblia diz que ele declarou: isto é muito bom. Imagina Deus, o nível de Deus, de conhecimento, de tudo. E Deus diz: isso é muito bom. É porque realmente era o quê? Muito bom. E como era a vida do homem no Éden? A vida do homem era com o Espírito Santo dentro dele. Você vai lembrar de que antes do Espírito Santo ser soprado em Adão, Adão não tinha vida. Eu não quero despertar nenhuma memória triste, mas eu acredito que todo mundo aqui já foi a algum velório. E você viu um corpo, mas não tinha vida dentro. Já? É só um corpo. Não tem mais nada dentro. Porque a verdadeira vida não é o corpo, é o que está dentro do corpo, é o ser espiritual. Adão era apenas um corpo. Enquanto Deus não tinha soprado nele o fôlego de vida, Adão era apenas um corpo. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que Deus pegou de si e soprou no Espírito Santo, a Bíblia diz que ele se tornou alma vivente. Então, Adão só se tornou alguma coisa depois que o Espírito Santo entrou nele. E se eu quero ser alguma coisa nessa vida, eu preciso de quem dentro de mim? O Espírito Santo. E quando Adão
despertou, quando ele se tornou alma vivente, ele já tinha intimidade com Deus. E esse foi o plano original do Senhor. O homem foi criado para o Espírito Santo estar dentro dele. E eu já repeti isso algumas vezes, vou falar de novo. A coisa mais esquisita para Deus é olhar para a terra e ver bilhões de pessoas sem o Espírito Santo. Isso é a coisa mais estranha para Deus, porque o ser humano não foi criado para receber um espírito do mundo. O ser humano não foi criado para receber um espírito imundo. Ele foi criado para receber o Santo Espírito de Deus. Agora, Adão foi chamado à imagem e semelhança de Deus. E ele conseguia reproduzir a imagem de Deus por causa de quem estava dentro dele? O Espírito Santo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo saiu, Adão não tinha mais como refletir essa imagem. Ele não tinha mais como provar essa semelhança. Na verdade, muita coisa dentro dele já não era igual a Deus. E o que fez o Espírito Santo sair? Foi a desobediência. Foi a ganância. Foi o desejo de Adão ter tudo. Quando Deus olhou para ele, a última pregação nós falamos sobre esse ponto em específico. Deus olhou para Adão e disse assim, a primeira palavra de Deus, coma livremente. A primeira palavra de Deus para ele, fique à vontade, coma abundantemente, fique à vontade, Adão. Segunda palavra, mas não coma daquela árvore. Só isso. Deus não disse, não coma daquelas 5.000 árvores. Não, 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 não. Não coma daquela espécie, assim, todas essas cerejas você não pode comer. Não, 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 não. Deus disse, todas as árvores, centenas e milhares de árvores, pode ficar à vontade. Só tem uma ali que você não deve comer. Quantas? Uma. Olha para alguém e diga assim, não seja guloso não. Recebe não? Não seja guloso, mas Adão não quis, ele quis tudo. E quando ele quis tudo, foi aí que ele perdeu tudo. E por causa de uma árvore, quantas árvores? Isso se entende também, por causa de um só pecado, não apenas Adão foi retirado do Éden, mas o Espírito Santo também foi retirado de Adão. E ao Espírito Santo sair de Adão, por causa do pecado, Deus agora olha para o ser humano vazio. Vazio, com um buraco no coração, sem paz, sem eira nem beira, sem destino. E Deus diz, não foi para isso que eu criei o homem. Embora que estava tudo planejado, mas para uma questão de encenação, imagine agora Deus dizendo assim, bem, como eu vou resolver isso? Se foi o pecado que tirou o Espírito Santo da vida de Adão, então eu vou resolver o problema do pecado. Porque se eu conseguir resolver o problema do pecado no ser humano, então agora o Espírito Santo vai poder voltar a morar no ser humano. Faz sentido o que eu estou falando? Você está entendendo ou não? E agora Jesus Cristo veio ao mundo, aí se completa o plano de Deus. Jesus veio ao mundo como homem, para pagar a dívida dos homens, porque o pecado tem preço, pecado tem salário, pecado tem pena. Qual é o salário do pecado? A morte, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus agora vem, porque Ele é o único que tinha crédito para pagar a dívida de todo mundo, a dívida espiritual. E é por isso que quando Jesus vai na cruz, ele usa um termo comercial. Ele diz, na nossa tradução, diz, está consumado. Mas o original no grego significa tetelestai, que significa, é uma expressão antiga de Roma, que quando se carimbava, tipo uma nota fiscal, que a nota estava paga. Tetelestai significa a dívida foi paga. E ele grita, foi um dos seus últimos suspiros na cruz. O problema do pecado está resolvido. E agora qualquer homem que olhar para Jesus em arrependimento, pedir perdão dos seus pecados e crer nele como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que será salvo. E agora, essa pessoa com fé no coração, olha para Jesus, clama pela salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nesse instante, o pecado da vida do homem é absolvido até a cruz.
E aquilo que era o impedimento para o Espírito Santo voltar ao plano original do homem, que era viver dentro dele, então foi resolvido. Agora, Jesus entra no coração, mas não entra sozinho. Quem vem com ele? O Espírito Santo. Então, agora, por causa dos nossos pecados perdoados, o Espírito Santo agora pode ser devolvido. O plano original de Deus é esse. Preste bem atenção. Você acha que Jesus Cristo morreu na cruz só para lhe salvar? Não. Também, mas não só isso. Às vezes a gente acha que Jesus passou por tudo aquilo só para perdoar nossos pecados, para um dia a gente ter um lugarzinho no céu e morar. Não, é muito mais do que isso. Jesus é um plano para consertar o erro lá do Éden. Jesus teve que morrer na cruz, porque o plano original era o homem viver com o Espírito Santo dentro de si. E a única maneira do homem voltar ao plano original é se Jesus resolvesse o nosso pecado na cruz do Calvário. E agora sim, não só o sacrifício e a morte de Jesus na cruz do Calvário me garante uma eternidade no céu, mas também me garante o céu aqui na terra enquanto eu não morrer. Porque se o plano fosse só nos salvar para ir para o céu, duas coisas iam acontecer. A gente ia aceitar Jesus e morrer na hora para ir para o céu, que eu acho que ninguém ia querer aceitar Jesus se fosse essa a realidade. Quantos aqui querem aceitar Jesus? Levanta a mão. Buf, 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 buf. Quem é que vai querer? Cada domingo é ter menos gente levantando a mão. Mas Jesus nos mata, a gente morre quando aceita Jesus? Não. Vive mais 10 anos, 5 anos, 12 meses, 1 mês, 20 anos, 60 anos, só Deus sabe. Então, o plano da salvação não é só para a eternidade. E enquanto a gente está aqui? Deus não tem um plano? Tem. É por isso que Ele não nos leva logo, mas Ele logo trouxe o Espírito até a gente. Trouxe o Espírito Santo para a terra, para o mundo, e entrou agora em todo aquele que crê. Porque Deus não quer levar você para o céu, Deus quer trazer o céu até você. É por isso que Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, antes da gente pedir o pão nosso de cada dia, antes da gente pedir perdão pelos nossos pecados, assim como nós devemos perdoar. Aleluia, irmão, amém, irmão? Está perdoando ou não? Aleluia. 3. E antes da gente pedir, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Antes disso tudo, tem um pedido mais importante, que é prioritário. Primeiro pedido que Jesus ensinou: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Aonde? Aqui em Salvador. Seja feita a tua vontade aqui no meu emprego, no meu trabalho, na minha faculdade. Que seja feita a tua vontade aqui na minha família, na minha casa. Aqui seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita no céu. Em outras palavras, que na terra onde estou, seja como é no céu. Então, enquanto eu não vou para o céu, Deus vai trazer o céu até a minha vida. E isso é possível somente quando aquele que é do céu entrar em você enquanto você está na terra. De quem estou falando? Do Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo é devolvido ao ser humano, para que agora o ser humano possa continuar sendo a imagem e a reprodução correta da semelhança de Deus. E experimentar, enquanto ele não vai ao céu, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem pode dar um aplauso ao Espírito Santo? Porque ele é tremendo. Então, qual é a minha oração? A minha oração é que durante esse ano possamos realmente descobrir quão valioso, quão precioso é a pessoa do Espírito Santo para as nossas vidas. Que ao decorrer desses meses possamos realmente não apenas conhecer, mas experimentar realidades, revelações sobre a pessoa mais tremenda e mais linda da terra, que é Ele. Eu lhe garanto, você não vai conhecer ninguém mais incrível e mais especial do que o Espírito Santo.
Eu sei que tem alguns crentes, talvez até aqui, que se visse Neymar num restaurante, ia sair correndo, ei, Neymar, tira aqui uma foto aqui comigo, e tirar uma selfie e botar no Instagram. Talvez tenha umas jovens aqui, que se visse Gisele Bündchen, ia correr e dizer, ei, Gilene, parece até que está na passarela. E queria tirar uma foto com Gisele Bündchen. E ainda tem uns biquinhos, né? Agora tem uns biquinhos, tem um jeitinho certo, tem um ângulo certo, não sei o quê, tem que virar de um jeitinho. Tudo agora é uma técnica. Tem gente, talvez até aqui, que se visse Ivete Sangalo no avião, ia tietar, ia querer tirar uma foto com Ivete Sangalo. Estou dizendo que isso é errado? Não estou dizendo que isso é errado. Eu acho até legal você ter um sentimento por alguém. Mas eu quero lhe dizer que existe alguém mais famoso, mais poderoso, mais incrível, mais influente, mais cheio de poder do que qualquer celebridade na televisão. E essa pessoa está dentro de você, que qualquer dia você pode dizer, vamos jantar junto, vamos passar o dia junto, vamos aqui tietar o outro aqui e louvar o Senhor por essa comunhão, por essas possibilidades de estar junto. Essa é a realidade, essa é a possibilidade, mas nem sempre é o que acontece. Às vezes a gente passa o dia inteiro e não fala com ele uma vez sequer. Você já se sentiu ignorado em algum momento da sua vida? Já? Imagina você com 3, 4 pessoas durante o trabalho, você está tentando falar com alguém e a pessoa não está nem aí para você está dizendo. O que você achou daquilo? E ninguém te responde. Que você viu o Bavi? E nem fala nada. Hoje vai ter Bavi. Aí a pessoa... Como você se sentiria se você passasse o dia inteiro do lado de algumas pessoas que nunca lhe dirigissem a palavra? Por mais que você está tentando se comunicar, você se sentir bem? Mas você sabia que o Espírito Santo está tentando falar com você o dia inteiro? E às vezes a gente nem percebe o que ele está falando. Às vezes passa o dia inteiro e a gente não falou com ele uma vez sequer. E ele é a pessoa mais poderosa da terra. É a pessoa mais influente, mais do que qualquer político, mais do que qualquer celebridade. Não tem ninguém de maior influência, de maior poder do que ele. Essa é a verdade, mas nem sempre é a realidade. E eu estou pedindo a Deus que a minha vida e a sua vida possamos ser impactados ao a gente mergulhar na verdade de descobrir mais sobre o Espírito Santo. Porque eu vou dizer uma coisa, Deus Pai está lá no céu. Jesus voltou ao céu e a Bíblia diz que ele está sentado onde? À direita de Deus Pai, mas tem alguém que está aqui na terra. E esse é o Espírito de Deus. Quem está com você aqui na terra é o Espírito Santo, representando o Pai e representando o Filho. E nós precisamos dar valor ao Espírito Santo. Se você quer descobrir o que é uma vida plena, realizada, independente de lutas e desafios, mas saber atravessar qualquer situação, mas com plenitude no coração, é preciso aprender a valorizar a pessoa do Espírito Santo. Porque isso é até natural entre nós humanos. Quem você valoriza, mais essa pessoa se aproxima. Mas quem a gente rejeita, mais essa pessoa o quê? Mais ela se afasta. O Espírito Santo é uma pessoa, mas não é só qualquer pessoa. Não é um artista, nem um atleta. O Espírito Santo é Deus. Quem é o Espírito Santo? Só mais uma vez, quem é o Espírito Santo? Não se esqueça disso, por favor. Ele é Deus. É por isso que a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós, que qualquer coisa, qualquer pessoa que está lá fora contra você e contra mim. Maior. Tem ninguém que se compara com ele.
Ninguém pode medir forças com ele, ninguém, nada. Desde a criação, desde o versículo 2 da Bíblia, ele está presente, fazendo as coisas acontecerem. Nada aconteceu na terra sem a presença dele, sem a influência dele. Ele é a primeira pessoa que o homem teve contato. Quando Adão se tornou alma vivente, o Espírito Santo já estava todo dentro dele. Ele já começou cheio do Espírito Santo. Aquilo que eu e você buscamos para experimentar, Adão já começou sendo. Já era cheio do Espírito Santo. E vamos entender que o Espírito Santo é Deus. A teologia, por mais sistemática que ela é, tentando nos ajudar a compreender alguns princípios bíblicos, às vezes, não por intenção do ensino, mas às vezes por um espírito do ensino, fez com que muitas pessoas olhassem para, entre aspas, a terceira pessoa da Trindade como a pessoa menos influente da Trindade. Por ser a terceira, parece que é a última importância. Isso nunca foi a intenção do ensinamento. Ele é o último em poder, ele é o último em glória, ele é o último em influência, ele é o último em capacidade, ele é a terceira. Deus é o mais forte, Jesus está no meio do caminho e o Espírito Santo é o menor. Não. Tira isso da cabeça. Jesus mesmo declarou: eu e o Pai somos iguais. Deus é Pai, é Deus, Jesus Cristo também é Deus. Mas o Espírito Santo também é o Espírito de Deus, e ele não é menor que o Pai. Os três, um domingo desse a gente vai falar mais sobre a Trindade. Vai abençoar e ajudar muitos de nós. Mas olhando para essa família celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são iguais em importância, são iguais em santidade, são iguais em poder, são iguais em influência, são iguais. Nenhum é melhor do que o outro, nenhum tem mais poder do que o outro. Todos têm funções diferentes, mas são iguais e são um só. A harmonia perfeita entre os três. Perfeita. E quando a gente olha para Deus, ou melhor, quando a gente olha para o Pai, não temos dificuldade em ver o Pai como Deus. Está meio que internalizado já. Quando a gente olha para Jesus, o Filho, para muitos cristãos, já consegue ver Jesus como Deus. Outros não. Tem gente, principalmente lá fora, muita gente vê Jesus como um profeta, vê Jesus como um personagem muito importante da história, vê Jesus como um ser evoluído. Já ouviu essa? Jesus é um ser muito iluminado, muito evoluído, de muitas encarnações. Tem gente que vê Jesus assim. Mas Jesus não é nada disso. Jesus não é profeta, Jesus não é evoluído. Se ele fosse evoluído, significa que ele começou lá embaixo. Jesus era o que é e o que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz a Bíblia. Jesus é Deus, como o Pai é e como o Espírito Santo também é. Quem pode dizer glória a Deus? Inclusive, você lembra o momento quando Jesus ressuscitou e visitou os discípulos e estava faltando um deles? Tinha um que não estava lá, além de Judas. Quem é que estava faltando quando Jesus se revelou? Lembra? Tomé. Aí Tomé vai lá e diz: Jesus ressuscitou, conversa fiada. Se eu não meter o dedão lá, eu não vou crer. Aí Jesus de lá está ouvindo, diz: eu vou te pegar, você vai ver. Uma semana depois, Jesus aparece. Ele diz o quê? Vem cá, Tomé. Bota o dedo aqui. Eu não, Deus me bota aqui o dedo. Bota aqui o dedo. Aí Tomé teve que ir lá, passou o dedo no meio das mãos, no meio dos pés, aqui do lado. Teve que botar um por um. E o momento mais baixo da vida de Tomé também se tornou o momento mais elevado. Porque quando ele finalmente reconheceu, a Bíblia diz que ele se prostrou e disse: Senhor meu e Deus meu.
Tomé foi o primeiro discípulo de Jesus de olhar para ele e chamá-lo de Deus. Primeiro. De olhar para um ser humano e dizer que ele é divino. De olhar para a humanidade e reconhecer a divindade. Ninguém fez isso. Inclusive, quando Jesus disse que ele era um com Deus, um com o Pai, pegaram em pedras querendo matá-lo. E disse, você se faz um com Deus, se fazendo um só, como se você fosse Deus. Jesus nunca escondeu quem ele era. Jesus é Deus. Quem é que crê que Jesus é Deus? Não é só filho de Deus, Jesus é. Mais uma vez, Jesus é. Então, ok, o Pai é Deus, o Filho é. E o Espírito dele é o quê? É subdeus? Não. Ele é Deus. Da mesma forma. Com os mesmos atributos. Com o mesmo potencial. Com o mesmo coração. Inclusive, não seja igual Tomé. Mas não estou falando que tem que ver para crer. Eu estou dizendo que tem gente que é igual a Tomé, como? Que gosta de meter o dedo na ferida dos outros. Esse é um parente. Tem nada a ver com a mensagem. Mas é para alguém aqui. Olha para alguém e diga assim, essa foi para você. Fica metendo o dedo lá na ferida dos outros. Vai não, mete não. Recebe ou não? Ok. Agora, vou concluir com 2 textos. 2 versículos que comprovam. Tem muita coisa na Bíblia, mas só 2. Que comprovam que o Espírito Santo é Deus. É isso que a gente quer trabalhar hoje. A pessoa que está aqui comigo, não é qualquer coisa. Não posso nem chamar de coisa, é uma ofensa. Não é qualquer um. É Deus. Ele está dentro de mim. É por isso, querido, olha. Não é para existir, não é para ter, não pode ter crente com depressão. Não pode ter, não faz sentido um crente ser ansioso. Um crente que tem o Espírito Santo dentro dele e viver em baixo astral. Não pode. Não pode. Mas acontece? Acontece ou não? Acontece. Por quê? Vou lhe dizer. É por algum momento da vida dela, talvez por um breve intervalo de fé, essa pessoa esqueceu quem está com ela. Essa pessoa não se lembra da influência, do poder e da capacidade do Espírito Santo. Porque como é possível alguém ter a pessoa mais poderosa do universo, que criou estrelas, dentro dela e viver para baixo? É porque ela não está acessando, ela não está tendo contato, não está desfrutando dessa comunhão, dessa amizade, desse relacionamento que é possível todos nós termos. Ele é Deus. Dentro de você não está alguém fraco. Está o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. E é por isso que nós vamos ter força. É por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, primeiro texto, só para a gente pontuar e nós orarmos juntos. Primeiro texto, que o Espírito Santo é Deus. Veja Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Diz assim, Jesus disse, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou embora. Porque se eu não for, o conselheiro, o consolador, não virá. Está falando do Espírito Santo. Não virá para vocês. Mas se eu for, o que Jesus disse? Eu enviarei. Versículo seguinte. E quando ele vier, o que o Espírito Santo vai fazer? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só mais uma vez, o que o Espírito Santo vai fazer?
Vai convencer o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ok. O Espírito Santo tem muitas coisas para fazer conosco na terra, mas uma das coisas que o Espírito Santo faz é nos convencer daquilo que está estragando a nossa vida. Nos convencer daquilo que está roubando a nossa paz, que está tirando a nossa alegria, está zerando a nossa prosperidade. Aquilo que está nos subtraindo, aquilo que está nos afastando de Deus, nos afastando do Pai, é o nosso pecado. E a Bíblia diz que Ele vai nos ministrar, Ele vai nos tocar a ponto de Ele conseguir, um dia a gente entra nesse detalhe, nesse convencimento, de Ele conseguir nos convencer, porque tem gente que é duro na queda, de que existem pecados em nossa vida que precisam ser confessados e arrependidos. E quando Ele consegue isso, é um grande êxito na vida daquele que é convencido. Agora, nós sabemos que tem pecados que são muito públicos. Tem pecados que a gente comete que muita gente vê. Agora, a maioria dos nossos pecados, ninguém vê. São pecados mais internos, no coração, na cabeça. É possível pecar com pensamento? Sim. Jesus mesmo disse. A gente pode pecar só com a imaginação. E a maioria dos pecados que nós cometemos, ninguém vê. A não ser que vão se acumulando, a gente não vai se confessando, a gente não vai se arrependendo, e aquilo vai virando uma bola de neve, daqui a pouco não tem como não deixar de ser público. As pessoas vão percebendo a nossa grosseria, vão percebendo o nosso temperamento estourado, vão percebendo a nossa amargura, vão percebendo a nossa falta de perdão, vão percebendo e etc. Você sabe o que eu estou falando. Alô, tem gente normal aqui ou não? Agora, o Espírito Santo ele está lá nos ministrando. E eu vou dizer uma coisa. Pecados que ninguém vê. Mas se ele convence, é porque ele vê. Ouviu ou não? Entendeu ou não? Agora, deixa eu dizer algo. A única pessoa desse universo que tem ciência de todas as coisas é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, quando estava na terra, a Bíblia diz, em muitas ocasiões a Bíblia diz que enquanto ele ministrava, Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Porque Jesus é Deus. E ele tinha conhecimento da mente das pessoas. E a única pessoa que tem poder para ler a mente de alguém, ou saber o que está na cabeça de alguém, é Deus. Por que você está dizendo isso? Para você ter, de uma vez por todas, o entendimento que o diabo não tem poder para ler sua mente. Porque às vezes a gente acha que sim. Pessoas já me perguntaram, pastor, o diabo lê a nossa mente? Não. Por quê? Porque o diabo não é criador, ele não é Deus, ele é um ser criado e, além de tudo, caído. Quem pode dizer glória a Deus? Então o diabo, nem o demônio, nem o diabo, nem os anjos. Os anjos podem estar ao nosso redor, mas eles não sabem o que está dentro da gente. Porque eles não são Deus. Está ouvindo ou não? O inimigo pode até provocar pensamentos, mas ele não sabe o que você está pensando. A não ser que você fale o que você está pensando, você gesticule, você faça alguma coisa que revele e demonstre o que você está pensando. Mas se você não tem esses sinais, só Deus sabe todas as coisas. Por isso que um dos atributos do Senhor é onisciência. Ele conhece tudo. Então, se o Espírito Santo tem o poder para nos convencer dos pecados mais silenciosos da nossa vida, é porque Ele tem toda a ciência. Então, significa que Ele é Deus, como Pai e como Filho. Amém? Quantos aqui já pensaram uma bobagem? O Espírito Santo mostrou que era errado. Todo mundo, é verdade. Pois é. Foi o Espírito de Deus que foi lá e disse, isso aqui não está legal. Mude o pensamento. Se arrependa disso. Pronto, segundo ponto. E aqui a gente conclui. Segunda carta de Coríntios, capítulo 3.
versículo 17 e 18. Aliás, só o 17. Por hoje, só o 17. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Eu gostaria que todo mundo lesse em voz alta comigo. Vamos juntos? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ok, amém? Glória a Deus. Aqui, esse é um texto direto, na lata, que o Espírito de Deus é o Senhor. Espírito aqui escrito com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Então está se referindo ao Espírito de Deus. Não é todo o versículo na Bíblia tem que dizer Espírito Santo, o Espírito de Deus. Se tiver só Espírito em letra maiúscula, está se referindo ao Santo Espírito. Então a Bíblia está dizendo assim, que o Senhor é o Espírito. Muito claro aqui. O Senhor é o Espírito. O Espírito Santo é o Senhor. Senhor significa dono. O dono de tudo, possuidor de tudo, que tem poder sobre tudo. E nós precisamos trazer isso à nossa consciência. Por favor, ouça o que eu vou lhe dizer aqui. Que eu sei que Deus é Senhor, está tranquilo, pastor. Ponto batido, já sei. Jesus Cristo é o Senhor. Alguém aqui tem Jesus como seu Senhor? Não. Ok, ponto batido, já sei. Porque a Bíblia diz que todo aquele que tem o Espírito Santo vai declarar que Jesus é o Senhor. Romanos capítulo 10, todo aquele que crê com o seu coração e confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Então, tudo bem, eu sei que Deus é dono de tudo, eu confio que Jesus é o Senhor, também é o dono da minha vida. Mas a Bíblia está dizendo que não só o Pai é Senhor, não só Jesus é o Senhor, mas também quem é Senhor? O Espírito Santo, o mesmo atributo. O mesmo tributo, a mesma homenagem, o mesmo reconhecimento. O Espírito Santo é o Senhor. Significa, gente, que quando o Espírito Santo entrou em mim, ele entrou para ter lugar de senhorio na minha vida. Significa que quando o Espírito Santo entrou em você, a intenção dele é entrar em você e ser dono de toda a sua vida. Dono de tudo que você é e possui. Porque a Bíblia diz que não podemos servir o quê? Dois senhores. Então eu não posso ter eu, Senhor, e o Espírito Santo, Senhor, em mim. Não pode ter dois senhores dentro de mim. Eu sirvo a mim mesmo e eu sirvo a Deus. Não. Se o Espírito Santo vai ser Senhor na minha vida, só sobrou um lugarzinho para mim. Qual é? Ser servo. E assim nós temos que aprender a sermos servos do Espírito Santo. Deixa Ele ser Senhor. Agora há um detalhe, esse detalhe aqui faz toda a diferença. Veja o texto mais uma vez. O Senhor é o Espírito. E onde? Quem pode dizer onde? Porque a Bíblia está dizendo, onde está o Espírito do Senhor? Ali é liberdade. Então, onde o Espírito está? A Bíblia não está dizendo onde o Espírito está, está dizendo onde o Espírito do Senhor, ou seja, onde o seu senhorio está, a liberdade. Esse onde não se refere à presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em todo lugar. Enquanto eu estou aqui, Deus está trabalhando, mas Deus está salvando, o Espírito Santo está trabalhando na África. O Espírito Santo está trabalhando no Japão, tem gente dormindo no Japão, o Espírito Santo está trabalhando lá na madrugada, trazendo sonhos, trazendo revelações, trazendo tanta coisa. Então o Espírito Santo está no globo inteiro, ao mesmo tempo, fazendo uma obra maravilhosa. Mas não está falando onde Ele está falando onde Ele é Senhor. Por quê? Porque tem lugar que Ele não é Senhor. Ele pode até estar presente, mas não significa que Ele está na frente. Ouviu? Por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor? Sim ou não? Mas Ele é Senhor de todo mundo? É Senhor de todo mundo aí fora? É Senhor ou não? Mas isso tira dele alguma coisa? Ele deixa de ser Senhor? Não. Assim é o Espírito Santo. Ele é Senhor. Mas não é todo lugar que Ele tem liberdade. Porque Ele só tem liberdade onde Ele é Senhor. Eu vou dizer uma coisa, talvez vai te chocar. Mas tem igrejas
que Ele está até presente, mas Ele não é Senhor. Ele não está na frente. Tem famílias que Ele até está presente na família, mas Ele não é Senhor da família. Porque ninguém fala com Ele, ninguém busca a presença dEle, ninguém consulta Ele antes de uma decisão. Ele está lá, mas Ele não tem liberdade. Até crentes. Tem crente, realmente é crente, tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não está exercendo o senhorio. Porque essa pessoa sempre fala o que quer e faz o que quer. Seja feita a minha vontade, não a tua. Foi isso que Jesus orou? Alô? Não. Semelhante. Passa o dia inteiro, não falou uma vez com ele. Ele se sente ignorado. Ele tenta falar com a gente. Ele tenta nos alertar. Olha, cuidado com isso aqui. Eu já sei o final desse caminho. Isso aqui vai dar mal para você. Sai fora. Mas a gente ignora, não está percebendo. Ou então ele está dizendo, não, o caminho é esse aqui. Isso aqui vai dar certo. Essa sociedade vai ser boa. Essa parceria aqui vai ser boa. Ó, esse plano aqui está bom. Esse curso, essa carreira. Mas às vezes a gente não está ouvindo. A gente quer forçar a nossa barra, que é a nossa vontade. Então ele está presente, está tentando falar. Mas estamos ignorando a voz dele. Significa que ele não tem liberdade. Onde ele é Senhor, onde ele é valorizado, reconhecido, venerado, eu posso até dizer, como Senhor, então ele tem liberdade para dizer, filho, isso aqui não, filho, isso aqui sim, você vai se dar bem aqui, isso aqui não, vai quebrar a cara, vem por aqui que eu vou te proteger. Então ele pode dizer para você o que ele quer, porque ele sabe que você está aberto para obedecer. Isso é dar a Ele o senhorio da nossa vida. Faz sentido ou não? E Ele tem sido o Senhor da sua vida? Eu não estou perguntando se Ele está presente. Eu sei que Ele está. Agora é outro nível. Você submete tudo para Ele. Você ora todo dia, você fala com Ele todo dia, você conversa com Ele, você chama Ele para a sua realidade, você tem consultado a Deus, tem uma decisão para tomar, você quer fazer, você tem buscado a Deus. Como você está se submetendo ao senhorio do Espírito Santo? Porque é a partir desse momento que tudo fica diferente na nossa vida. É aí que eu descubro qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a partir do momento que eu não sou mais Senhor. Ele é o Senhor. É alguma coisa que eu falei antes. Quando o Espírito Santo é o Senhor, eu já não falo por mim mesmo. Uma das linguagens mais perigosas que um crente pode ter, sabe qual é? Eu acho. E esse negócio de dizer eu acho é perigoso, porque quando você diz eu acho, você está dizendo essa é a conclusão de todas as experiências que você teve na vida. E a maior parte, às vezes, da sua vida não foi nem na presença de Deus. Alô? Está ouvindo ou não? Só pastor, então eu vou dizer o quê? Eu tenho uma expressão melhor para você. Em vez de você ficar dizendo eu acho, porque tem muita gente que fala o que Deus nunca falaria. Tem muita gente que escreve Instagram. Estragou agora, não foi? Tem gente que bota comentário no Instagram que Jesus jamais colocaria. Mas a pessoa coloca, por quê? Porque ela não está mais submissa às opiniões de Deus. O que importa é o que ela acha. Dá para apertar mais se quiser. Você está ouvindo ou não? Eu estou dizendo que o Espírito Santo... Olha, ouça por favor. Eu termino. Vou terminar. Porque eu me apaixono. Fala do Espírito Santo, eu perco horário. Veja bem. Por favor, pense. Jesus, o Pai, permitiu Jesus morrer violentamente na cruz. Só para o Espírito Santo ser devolvido a você.
E aí ele entra na gente para não ser Senhor, para não ser valorizado. Ele entra na gente para ser ignorado. Ele entra na gente para nunca eu falar com ele, para passar o dia inteiro sem nem chamá-lo pelo nome. Jesus pagou um preço tão absurdo para o Espírito Santo viver dessa forma dentro da gente. Quantos aqui creem que tem uma proposta melhor, não? Deus tem uma proposta de vida melhor. E eu preciso aprender a me submeter. Então, ao invés de ficar dizendo eu acho, minha opinião, querido, eu tenho uma ideia melhor. Comece a dizer assim: a Bíblia diz. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Ah, o que você acha disso? Olha, a Bíblia diz. Eu sei que muitos de nós fomos formatados com ideologias lá fora. Mas uma vez que a gente entra no Evangelho, é por isso que a palavra converter, essa palavra existe, converter, que significa minha mente, converteu, ela foi para outra rota. Eu pensava uma coisa, mas eu descobri outra na palavra de Deus. Eu me converti à palavra do Senhor. Isso é uma conversão. Eu me tornei servo. O Espírito de Deus agora, Senhor, não é mais a minha opinião, é a palavra dele. Então, se alguém lhe provocar com alguma situação, algum tema polêmico, você vai dizer assim: não é o que eu acho. A Bíblia diz. Acabou. A Bíblia diz. Entende ou não? Então, vamos diminuir nosso senhorio de tudo que a gente quer que todo mundo ache o que eu penso. A gente tem que ter cuidado, porque muita coisa que a gente pensa é errado. Alô? Vamos ser humildes para reconhecer isso ou não? Vamos voltar às palavras, vamos voltar aos princípios, vamos mergulhar na Bíblia. Deixa o Espírito Santo ser nosso professor, para ele me ensinar o que a Bíblia diz. Aí eu vou dizer: a Bíblia diz. A Bíblia diz. E dessa maneira, eu vou começar a desfrutar de verdades que vão me libertar. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem pode dizer amém? Vamos orar então, ficar em pé e agradecer ao Senhor. Não perca nenhum domingo, que vai ser uma jornada excepcional. Esse ano vai ser maravilhoso. Amém? Consegue levantar os braços? Ao nosso Deus precioso, querido, tão tremendo. Jesus morreu para o Espírito Santo descer outra vez e entrar na vida do homem. Uma vez que ele entrou, eu tenho que apreciar isso, valorizar isso. Santo Espírito, ajuda-nos nesse ano a descobrirmos que não há nada mais valoroso nessa terra do que a Tua presença. Nos ajude esse ano a descobrir e termos, Senhor Deus, experiências que venham nos convencer com uma verdade tão profunda que nada vai arrancar isso de dentro da gente. De que Tu és a pessoa mais especial da terra. Tu és a pessoa mais importante desse mundo. Podemos até gostar e até celebrar, ó Deus, personagens aí fora. Mas ninguém vai superar o Teu Santo Espírito, ó Deus. Vamos falar com Ele agora. Querido Espírito Santo, nós queremos nesse momento reconhecer quão importante o Senhor é na nossa vida, como o fôlego que nós respiramos, como o ar que entra nos nossos pulmões. O Senhor é mais importante até. Santo Espírito, nos perdoe. Nos perdoe por momentos que nós nos esquecemos de Você. Me perdoe por momentos que eu não lhe procurei. Passou dias e dias se passaram e eu não busquei o Senhor. Me perdoe pelos momentos que o Senhor tenta falar comigo e eu não percebi, eu não ouvi a Sua voz. Me perdoe. Eu quero, querido Espírito Santo, crescer num relacionamento vivo, real, íntimo, profundo, a ponto de facilmente eu identificar quando o Senhor fala comigo, de eu reconhecer a Sua voz, de ser inconfundível, de eu saber, isso vem do meu Deus. Querido Espírito Santo, Tu não és uma força, uma luz, um vapor, uma sombra, não. O Senhor é Deus, o Senhor é o Espírito de Deus, e o Senhor é Deus. Não há ninguém mais forte, ninguém mais tremendo, não tem ninguém
de maior valor, influência, poder nessa terra. Que privilégio eu ter o Senhor dentro de mim. Que dias de tristeza possam acabar, ó Deus, dias de depressão acabarem, ó Deus, nunca mais vivemos, ó Deus, em angústias de alma, porque temos o Senhor na nossa alma, dentro da gente, tocando a nossa alma. Ó Santo Espírito, que esse seja o melhor ano da minha vida, que eu te conheça e te experimente como nunca até aqui. Tu és Deus. E não só isso, queremos declarar: Espírito Santo, quem pode dizer Espírito Santo? Assim como meu Pai é, assim como Jesus é, tu também, tu és meu Senhor. E eu quero te dar toda a liberdade para operar na minha vida. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu te amo. Amém. Amém, amém, amém. Bem bonito esse aplauso mesmo ao Espírito de Deus. Não tem nada nem ninguém melhor do que Ele. Vai ser um ano maravilhoso, tremendo, em nome de Jesus. Uau, te amo muito. Deus te abençoe.